pessoal, tudo bem com vocês? Como que estão as coisas por aí? Hoje é quinta-feira e hoje a gente vai ter aula de duas disciplinas. Vamos ter aula de matemática, que é esse vídeo, e a aula de filosofia. Deixa eu falar uma coisinha pra vocês rapidinho. Agora, nesse final de bimestre, a gente vai ter mais páginas para estar realizando. Por quê? Porque a gente tem uma data, a gente precisa finalizar o nosso bimestre para finalizar o livro e assim poder começar um novo livro. Combinado? A prof já pegou um novo livro, já deu uma olhada. Ele tá muito legal. Tem conteúdos que vocês vão adorar, eu tenho certeza. Certo? Então, eu preciso da ajuda de vocês, para vocês estarem realizando essa atividade, mandar para a prof, é muito importante tirar foto, me mandar pelo clipe ou mandar pelo e-mail da escola, que a prof também recebe. Assim a prof vai estar olhando o que vocês estão realizando, se vocês estão com dificuldade ou não, combinado? Eu sei que mais páginas pode ser mais cansativo, mas vocês têm o dia todo, não precisa fazer tudo numa hora só, ou pode sentar e fazer tudo. Se organizem com as famílias de vocês da melhor forma possível, tá bom? A professora quer dar esse recadinho para lembrar vocês como é importante fazer, como é importante mandar pra prof estar avaliando vocês. Combinado, galera? Tô muito feliz com todas as atividades que a gente tá recebendo, com ver a dedicação e o foco de vocês de estarem realizando. Combinado? Então, quem ainda não mandou pra prof nenhuma imagem das páginas, não tem problema, mas podem mandar. Combinado? Peçam pro pai, pra mãe tirar fotos e mandar pra prof, que a prof vai estar corrigindo e avaliando vocês também. Combinado? Então, conto com a ajuda de vocês pra gente finalizar esse livro da melhor forma possível. Eu sei que não era assim que a gente queria finalizar o bimestre, mas infelizmente é o que está acontecendo geral, combinado? Então eu espero o apoio de todos vocês. Então vamos para a aula de hoje de matemática. Hoje a gente vai realizar as páginas 32, aqui o resolvendo problemas, 33, 34, 35 e 36. Combinado? Então, a prof vai estar explicando um pouquinho cada uma delas, explicando também algumas coisas que a gente vai precisar fazer e entender melhor para conseguir resolver. Combinado? Então, vamos lá. Resolvendo problemas. A primeira questão, a gente vai ter que olhar as figuras que tem ali, as imagens, e contar. Quantas fitas azuis foram compradas? A gente vai contar as fitas azuis e colocar ali. Quantas fitas verdes? Quantos ao total? Combinado? Vamos lembrar uma coisinha. Quando a gente vai fazer uma conta, uma operação de adição, como que a gente deve fazer? O prof vai fazer aqui no quadro e vai mostrar pra vocês. O número maior a gente coloca na cabeça. Por exemplo, 4 mais 3. Então, eu coloquei no meu caderno, que aqui é o meu quadro, já mostro pra vocês. Então, vamos lá. 4 na cabeça e 3 na mão. 4, 5, 6, 7. Opa, deu 7. Então, eu efetuei a operação 4 mais 3 igual a 7. E também fiz a conta, usando a minha cabeça, né? O númerozinho na cabeça e os números na mão. Combinado? Essa é a forma que a prof usa para contar. Prof, já que são números menores, eu posso colocar 4 numa mão e 3 na outra? Pode, não tem problema. Só que quando for números maiores, por exemplo, 11, já fica mais difícil. Então, é mais fácil colocar na cabeça, mentalizar ele e colocar o menor na mão. Certo? Então, vamos para a próxima. B. Conte os arcos que foram comprados. Foram comprados quantos de uma cor? Quantos de outra? Quantos ao total? Combinado? Aqui tem 3 cores, então a gente vai contar um valor mais outro valor mais o outro. Combinado? Peguem o caderno de vocês, façam no caderno ou façam no cantinho da página. Não tem problema. Cada um tem um jeito de fazer uma operação. O jeito que vocês se sentirem mais fácil. Prof, a prof é professora e ainda conta nos dedos? Sim, a gente não pode ter vergonha de contar, colocar na cabeça, pensar ou anotar. Combinado? 2.
Observe as ilustrações e complete as frases. Havia quantas crianças jogando futebol? Vocês vão olhar na imagem. Quantas chegaram depois? E assim por diante. Quando eu pedir para vocês sentença matemática, vocês vão ter que fazer igual a prof fez aqui. Não é esse número, tá, pessoal? É só um exemplo. 4 mais 3. Vamos dar um exemplo. A gente estava num campo de futebol e tinha 4 pessoas jogando. E aí apareceu mais 3 crianças. Quantos que vão ficar nesse time de futebol? Vou fazer a sentença matemática. 4 mais 3 igual a 7. Ok? Essa página vocês vão ter que olhar as imagens, contar a quantidade de crianças e colocar nos espaços que estão pedindo. Próxima página. Aqui a gente já está falando de outro assunto. Também tem a ver com os esportes, registrando dados. Aqui a gente vai olhar uma tabela. Ó, o professor de Educação Física fez uma pesquisa para saber qual é o esporte favorito da turma. Então, ele falou 4 tipos de esportes e as crianças tiveram que dizer qual era o favorito delas. Então, ele falou futebol, voleibol, natação e ginástica. E aí, esses quadradinhos são a quantidade que cada criança, cada esporte ficou. Por exemplo, futebol. Quantas crianças escolheram futebol? Cada corzinha, cada quadradinho desse equivale a uma criança. Então, futebol foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já sei que futebol foi 7. Combinado? Vocês vão contar e aí vão responder as perguntas. Qual é o esporte que recebeu mais votos? Como que eu vou saber disso? Qual que tem mais quadradinhos pintados? Tem que olhar os quadrados e a tabela para conseguir resolver. Quantos votos esse esporte recebeu? Eu vou lá no mais votado e vou contar os quadradinhos para descobrir quanto que foi. Qual foi o esporte menos votado, que as crianças não preferem tanto? Elas gostam, mas preferem outro. A gente vai ver qual que é. Qual esporte recebeu um voto a mais que voleibol? Será que teve algum? A gente vai olhar a tabela para responder. Combinado? E D. Quantos alunos participaram da pesquisa? Prof, como que eu vou saber? Alguém aí sabe? Muito bem, contando todos os quadrados juntos. Ok? Próximo. Ouvir e escrever números. Vocês já jogaram bingo? Quem aí gosta de jogar bingo? Isso mesmo. A gente vai realizar uma brincadeira do bingo. Chamem a família de vocês. A gente iria fazer na nossa sala, mas vocês podem chamar a família de vocês para fazer o bingo. Combinado? Para jogar o bingo é necessário identificar o número ao ouvir sua leitura. Certo? Por exemplo, a gente está com uma cartela de bingo. Uma cartela de bingo. E aí a prof falou 52. Você tem que olhar lá na sua tabelinha se tem 52. Marcar. E aí, se completar toda a tabela ou 3 números, e aí vai depender da regra do jogo que for proposta naquela rodada. E aí você marca o bingo. Combinado? Aqui, lápis na mão. 1. André está jogando bingo com a turma. Veja como ficou a cartela dele. Vocês vão dar uma olhada na cartela do André. Quantos números há nessa cartela? Como que a gente descobre? Contando todos os números. André marcou o número 61. Sim ou não? Tem esse número na cartela dele? A gente vai lá olhar a cartela. O número 49 tem ou não tem? Coloca sim ou não. Escreva com palavras. O que é escrever com palavras? Vamos lá. Deixa eu achar o meu giz. Vou pegar outro. Vou pensar no número. Eu adoro o número 2. Então, eu vou escrever ele com palavras. 2. O número 2. Certo? Assim a gente está escrevendo com palavras. Escrevendo por extenso o número. Então, escreva com palavras o maior número e o menor que apareceu. Qual que é o menor número da tabela? Qual que é o maior número? Por exemplo, prof, é o número 6 o menor número.
Eu tenho que colocar o número 6 ou escrever 6? Qual que eu tenho que fazer? Isso mesmo, escrever o número 6. É um exemplo, tá, galera? Não é que é o número 6, nem tem na cartela do André. Combinado? Escrevendo por extenso. Virou a página. 2, desculpa. A cartela de Natália estava assim ao final do jogo. A gente vai olhar a cartela da Natália e vamos responder as perguntas. Qual foi o maior número da cartela que ela ficou sem marcar? A gente vai lá descobrir olhando a cartela. A cartela de Natália tem alguns números em comum com a cartela do André. Encontre e os escreva em ordem, do maior para o menor. Como que é a ordem do maior para o menor? Como que se chama? Vamos relembrar. Crescente e decrescente. Crescente é quando a gente vai crescendo, subindo uma escadinha. Por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4. Tá subindo uma escadinha, não tá? 0, 1, olha os degrauzinhos que ela tá subindo. E decrescente é quando eu começo do maior pro menor. Eu faço o inverso, eu vou descendo. Então, eu faço 4, 3, 2, 1, 0. Combinado? Crescente, vai crescendo os números. Decrescente, eu faço do maior pro menor. Combinado? Aqui é só um exemplo, vocês podem usar outros números, dependendo do número que aparecer aqui. Combinado? 2. Essas pastas são da secretaria de uma escola. Depois de observar as pastas, vocês vão ter que responder 2 questões. Observe a numeração das páginas em cada prateleira e responda como estão organizadas. Será que elas estão organizadas em ordem crescente, decrescente, separada por números? Como que ela está separada? Certo? B. Escreva por extenso os números das pastas vermelhas. Todos os números da pasta vermelha, vocês vão ter que escrever por extenso. Alguém lembra o que é escrever por extenso? Isso mesmo, escrever o número com palavras, com letras. Combinado? Assim, ó. 2, 6, que a prof escreveu por extenso. Então, galera, para a aula de artes, seriam essas páginas. Lembrando, página 32, 33, 34, 35 e 36. Como vocês viram, são páginas bem tranquilas para resolver. Usem o caderno se necessário, façam no canto da página, não tem problema. Ok, galerinha? Eu volto daqui a pouco com a aula de filosofia do dia. Beijos e bons estudos!